Senhoras e senhores, esse aqui é o Zunkerman. Chegamos aqui nesse momento que é o ápice desse conteúdo e eu explico por quê. Primeiro, Louise Barsi, ela é analista, economista, contadora, tem um canal no YouTube que fala Ações Garante o Futuro. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Daniel, pelo convite. Você vai ter que me ajudar aqui porque... Cara, que emoção, muito obrigado, porque temos aqui o maior investidor individual da Bolsa Brasileira. Ele acumula uma fortuna em 2 bilhões em dividendos. Filho de imigrante, já trabalhou de engraxate, alfaiate, coisas que você não pode imaginar. Senhoras e senhores, acreditem, Louise Barsi! Uma salva de palmas para vocês. Cara, conteúdo assim em família é muito gostoso. Sejam bem-vindos. Na verdade, eu não trabalhei de alfaiate, eu volto a repetir. Eu apenas fui um aprendiz de alfaiate e a única coisa que eu aprendi a fazer foi caseado. O caseado é a casinha que acomoda o botão, tá certo? Tá bom, vou querer um terno seu, então você vai fazer um terno aqui bonito, viu, Barsi? Ô, Barsi, a galera aqui eu já convido, esse conteúdo vai ser muito bacana. Você tem um nome, né? São mais de 50 anos aí investindo e vai ser uma aula. Muito obrigado. Você começou... Não, vamos falar. Eu já quero saber. Você está falando aí que você foi ajudante de alfaiate, mas você realmente começou como engraxate? É verdade essa história do baile que você ficava na porta? Não, engraxate, eu fui engraxate. Eu morava na Rua Caetano Pinto, num cortiço chamado Quintalão, tá certo? Onde moravam muitos espanhóis e italianos, não é? E nós morávamos num cômodo de cozinha, claro. E a gente procurava, tinha um salão de festas, um salão de baile, logo perto de casa, na Rua Professor Batista de Andrade, na esquina com a Avenida Rangel Pestana, chamava de quente. Eles gostavam de sapato de 2 cores, né? Então a gente tinha que caprichar para poder ter uma remuneração boa. E eles eram generosos, viu? Eles eram generosos. A gente saía sempre com uma graninha muito boa, graninha essa que a gente dava na mão da minha mãe para que ela pudesse tocar o barco e nos provendo daquilo que a gente precisava. O senhor é um pé de valsa, que eu sei, a Luiz já me contou. Isso aqui, não é? Eu já fui, dançou muito em baile, aqui um galanteador. Esse homem aqui, fala a verdade. Como você conquistou a mãe da Louise? Eu queria que você contasse essa história. Investindo muito. Foi um dos maiores investimentos que você fez aqui, na malemolência, né, Barsi? Fala pra gente. A gente era moço na época. Não havia a multiplicidade de oportunidades que você tem. O que a gente podia fazer era no salão de baile, né? Dançar um pouquinho. Hoje existem muitas oportunidades para o jovem, né? Tem aplicativos para isso, né, Luiz? Tem o Tinder, imagina, né? É verdade. Primeiro eu quero ressaltar aqui, a gente sabe, né, do teu nome, todo mundo aqui tem uma referência bem legal. A Luiz faz esse trabalho aí que ela está ampliando, compartilhando o conhecimento que você tem pelo canal do YouTube, que a gente falou que é Ações que Garante o Futuro. Então, aqui, presta atenção que você vai saber qual que é o método Barsi de investimento. Ele vai abrir a carteira e vocês vão ter uma verdadeira aula. Muito legal. Agora, te falar, você continua andando... Agora não está, né? É verdade também que você anda de metrô? O senhor anda de metrô mesmo? Mantém essa humildeira? Não, eu andei muito de metrô, porque o metrô ele é um tipo de transporte extraordinário. Ele é limpo, silencioso e barato, porque ele é de graça. A gente vai descobrir os hábitos simples aqui durante essa entrevista. Ô Lu, eu quero que você participe também com as perguntas. Eu quero contar um pouco da tua história, que eu achei muito legal. Você tem a base familiar, né, cara? E eu queria que você contasse, assim, quando foi a sua primeira referência que seu papai ao lado te passou, porque você não ganhava presente, você já ganhava ações, né? Teu pai comprava ações. O Barsi aqui, Sir Barsi, não te dava mesada, né? Ele te dava dividendos. Conta um pouco dessa relação aí que ele trouxe esse valor. Exatamente, né? Então, a gente morava no interior de São Paulo, então a gente vivia uma vida simples, uma vida tranquila, mas chega aquele momento da adolescência, aquele momento chato, né? A gente sempre quer ter o tênis da moda, olha para o lado, quer ter o que o amiguinho quer, enfim, né? Enfim, aquela fase, né, que todo mundo passa.
E aí eu cheguei para ele insistentemente, assim, fiquei alguns meses falando, pai, é o seguinte, eu preciso de uma mesada, eu quero um tênis, eu quero isso, eu quero aquilo, eu só pensava em comprar, né? E aí teve um belo dia no jantar, depois de muita insistência, ele virou para mim e falou, Luiz, quer saber? Tá bom, você vai ganhar mesada, só que quem vai te pagar não sou eu. Vai ser essas ações aqui, comprei para você hoje ações da Ultrapar, o GPA3, tem até hoje na bolsa. E é o seguinte, quem vai te pagar a sua mesada são os dividendos. Te comprei aqui X ações. Você vai ganhar o equivalente a R$ 300 por mês. Tá bom para você? E aí você escolhe, você fica sabendo. Se você me entregar esse dinheiro no final do mês, ou parte dele, eu vou reinvestir nas ações para você. E no mês que vem, quando ela anunciar, talvez você não ganhe mais os 300. Você vai ganhar 301, 302. Então, ele foi me mostrando que ao longo do tempo, né, claro que de grão em grão, né, não era um valor, né, um super valor, mas ele foi me mostrando o valor do dinheiro, né, quer dizer, ele poderia, R$ 300 para ele não faria falta alguma, né, mas aí ele teria falhado em me mostrar que, bom, primeiro, que não é assim que funciona, não vou chegar te dando R$ 300 para você comprar o que você quiser, qualquer supérfluo, né, e segundo, que dinheiro, por menor a quantia que seja, dinheiro também faz dinheiro, né. A única coisa que você tem que fazer é ser paciente e deixar o tempo, os juros compostos, agirem ao seu favor, né? Então, eu tive essa lição muito cedo ali com 14 anos e mudou a minha cabeça, porque de uma gastadora eu virei assim, pelo amor de Deus, em família, todo mundo tem que abastecer no posto Ipiranga, porque a minha empresa precisa ter meu dividendo. Muito legal. Então, assim, essa relação familiar, Sir Barsi, posso chamar de Sir Barsi, de Barsi? Como você se sente mais à vontade? Como você desejar. Para mim, eu não tenho nenhum critério, né? Boa. A gente vai aprofundar muito, né, o método Barsi, né, de investimento que você defende muito, né, que você cria esse tipo de conteúdo, mas aqui colocando aqui, como foi essa sua relação familiar? Você teve esses ensinamentos, Barsi, da sua família? Eu sei que você teve pais imigrantes, né, da Itália, depois Espanha, sua mãe é uma grande referência para você, mas quem te ensinou a investir e por que você resolveu passar esse conceito para os seus filhos? Bom, tudo na vida é uma questão de aprendizado, de você querer aprender ou simplesmente desejar aprender. Querer aprender é muito mais do que desejar aprender. Eu fazia esse trabalho de auditoria e nós fazíamos, assim, não projetos, mas a gente fazia levantamento de situações nas empresas, né? E eu percebi que o cidadão brasileiro, ao longo do tempo, ele provavelmente talvez pudesse ter alguma dificuldade em ser contemplado com uma previdência digna, não é isso? Então, eu fiz um trabalho, fiz um ensaio. Eu peguei 10 pessoas, fiz com que nós fizéssemos um projeto contribuindo durante 30 anos, uma parte o empregado e outra parte a empresa, e cheguei na conclusão que, ao longo de 30 anos, o pecúlio formado por esta economia, ele mal dava para sustentar uma previdência de 3 anos, tá certo? Então, eu cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária ela não reunia condições de promover uma Aposentadoria. uma provedoria, porque, na verdade, a Previdência ela é uma provedora de recursos, certo? Então, o que eu fiz? Cheguei na conclusão que não havia essa condição e me inspirei na questão dos empresários, que eu fazia as auditoриas. Então, eu cheguei na conclusão que eu deveria investir junto com eles, tá certo? Junto com os grandes empresários, observando grandes projetos. Eu ainda, nesse mesmo ensaio, eu cheguei a uma conclusão assim mais
mais assim prejudicial em termos de diagnóstico. Então, você percebe o seguinte: o cidadão, que é um funcionário de uma empresa particular, de uma empresa da iniciativa privada, quando ele se aposenta, a Previdência entrega para ele uma parte daquilo que ele contribuiu, e ela exercita o quê? Uma provedoria, ela provém o indivíduo de algum recurso, certo? Aí eu fiz o seguinte, avaliei que o cidadão, funcionário público, quando ele deixava de trabalhar, ele continuava recebendo o mesmo salário que ele recebia quando trabalhava. Então, eu cheguei numa conclusão que a Previdência, ela não era só uma provedora, ela também era uma empregadora, tá certo? Então, eu pensei, eu falei, bom, como provedora ela já não tem condições de prosperar, imagine acumulando esses dois fatores. Aí eu cheguei e falei, eu tenho que formatar um programa que eu possa exercitar a formação de uma carteira que me permita uma renda mensal. A carteira que eu comecei a fazer era para ter uma renda mensal. Então, eu comecei assim, bom, para mim ter uma renda mensal em ações, se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo anual, eu preciso ter ações de 12 empresas. Se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo semestral, eu preciso ter ações de 6 empresas. E assim sucessivamente, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu comecei comprando ações e fiz um trabalho, realizei um trabalho minuciosíssimo, está entendendo? Procurando comprar a empresa que distribuísse o melhor dividendo. Legal. Fiz um trabalho, e esse trabalho recaiu sobre uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos, de lácteos, não é isso? E quando eu fiz esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas eu fui chamado eu apresentei esse trabalho ao diretor, ele me chamou e falou: olha, Márcio, eu nunca vi um trabalho como este, um trabalho de longo alcance, etc. Só que, infelizmente, esse trabalho aqui ele tem uma falha muito grande. Eu falei, bom, qual é a falha? Ele falou, eu não sei se isso vai durar 30 anos, se essa empresa vai durar 30 anos. Aí ele falou para mim, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não. O dono da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos e nós não sabemos até quando elas vão suportar a pressão que elas vêm sofrendo para vender as ações da Anderson Clayton. E realmente, então eu achei que talvez a Anderson Clayton ela não ia representar o projeto que eu havia programado. Aí eu fui para o segundo papel mais importante, era uma empresa do setor de energia elétrica, que na época se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Uhum. Aí eu fiz um trabalho sobre a CESP e eu já não coloquei mais ação e alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu coloquei no trabalho o seguinte, eu fui pretensioso e interpretei que da forma como nós avaliávamos o estatuto da CESP, a CESP teria sempre condições de garantir o futuro através de dividendos. Então, o título que eu coloquei foi Ações garantem o futuro. Era uma pretensão. Hoje é uma realidade. Tá, sensacional. Vou puxar a lua aqui, porque você, como Warren Buffett, e tem a mesma linha de raciocínio, e é brazuca, graças a Deus, fala do investimento ao longo prazo. O quanto é perigoso, minha querida Luíse, das pessoas que falam na rede social para arrastar aqui e ficar milionário. Eu queria tocar exatamente nesse assunto, porque, em poucas palavras, assim, numa resposta, nosso querido Barsi já falou assim, cara, você quer entender numa empresa, você precisa entender quem é que está por lá, quem que é o dono para você virar o sócio, que é o conceito dele. E as pessoas vendem essa ideia que você pode ficar rico do dia para a noite.
que você acha sobre isso e esse conceito que ele está falando? Exatamente, né? Quando a gente fala sobre bolsa de valores, infelizmente, a primeira coisa que as pessoas pensam, a primeira coisa que vem à mente é bolsa é cassino, né? Então é um lugar onde eu vou apostar ali as minhas fichas e se der certo, legal, fiquei rico, se não der, tem o risco ali de perder tudo, né? Quando na verdade a gente devia estar voltando para o fundamental. O que é a bolsa de valores? É uma prateleira de oportunidades onde você vai escolher de quem você vai se tornar sócio, né? Então, essa premissa fundamental, poxa, você se torna sócio para você vender essa sociedade amanhã, ou em 5 minutos, ou em 1 minuto? Não. É isso aí. Na vida real, se você vai se tornar sócio de alguém, você precisa saber quem é a pessoa, qual é o negócio, onde fica localizado, quem são os clientes, quem são os fornecedores. Quer dizer, você vai a fundo, né? Por que legal. Isso deveria ser diferente? Então, é exatamente igual. E aí, o seu retorno, claro, quanto mais tempo você olhar, quanto maior for o seu horizonte, maiores são as chances do seu retorno, porque uma empresa é um organismo vivo, ela demanda tempo, dinheiro, recursos, investimento, para que esses recursos, enfim, possam te dar algum retorno, né? E esse retorno é para a gente analisa as empresas de acordo com o que elas pagam de dividendos, pedacinho do lucro que elas distribuem aí para as empresas, para os seus acionistas, né? Então é muito perigoso quando a gente torna a bolsa simplesmente um instrumento financeiro e esquece o que é a essência, né? Animal. A bolsa vai te tratar do jeito que você tratá-la também. Pô, show de bola. A gente vai entrar no método Barsi. Você que está vendo a gente vai aprender qual que é a linha de raciocínio desse grande investidor, empresário, e como que a Luíse também, ela cria esse conteúdo, ela vai ensinar daqui a pouco, porque eu quero jogar um pouco para frente. Deixa eu colocar algumas relações diretas aqui com você, Barsi. Eu estava te acompanhando e, pô, cara, a experiência, ela faz você ficar um cara mais sagaz, né? Não tem jeito. Você precisa disso para você saber transitar. Você acha que o brasileiro, ele pensa mais em proteger o dinheiro do que ganhar o dinheiro? Você acha que culturalmente a gente tem essa relação com a grana no Brasil? Eu interpreto que o brasileiro, a preocupação dele é manter o poder de compra dele. Ele não interpretou que ele precisa investir na geração de riqueza e não ser um agiota. Nós fomos seduzidos, conduzidos e induzidos a praticarmos a agiotagem. O governo brasileiro estimulou muito a população a ser agiota. Na década de 70, 80, nós presenciávamos o cidadão aparecendo na televisão, um cartãozinho na mão, e ele dizia: vem para a poupança, vem para a poupança. A poupança é uma forma que você tem de direcionar recursos da forma de agiotagem. Agiota, você se torna um agiota. Verdade. O governo brasileiro já teve, especialmente na época dos militares, o governo brasileiro já teve a intenção de tentar criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo no segmento acionário. Contudo, o banqueiro sempre barrou isso. Ele barrou na época do Decreto-Lei 157, que foi o melhor decreto que aconteceu, está entendendo? Que era um decreto que permitia o incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o que o banqueiro fez? O banqueiro falou: não, mas o cidadão não vai saber, deixa que eu compro. Aí eles criaram o Fundo Fiscal 157. A filosofia foi por água abaixo. Então, o governo já teve intenções. Na época do Geisel, teve um momento na história em que o Geisel ele permitiu que o cidadão fizesse a subscrição de ações, ficasse com essas ações bloqueadas durante um tempo e permitisse que ele tivesse um abatimento no imposto de renda. Mas isso foi uma vez só, entendeu? Então, o que se lamenta bastante... Barsi, o banco não quer que você invista. O banco quer que a taxa Selic é 2%, o cara vai continuar falando da poupança. Da minha época, essa aqui é poupança Bamerindos, continua numa boa, o tempo passa, e você deixa o dinheiro lá e não fica numa boa. O tempo passa, o tempo voa, mulher.
poupança Bamerindos continua numa boa. Bamerindos? É a poupança Bamerindos. Aliás, o banco sabe investir nas ações e deixa quieta essa história. Claro, Você está vendo essa transformação pela sua filha, pelas pessoas? Você está vendo que as pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de informação? Está tendo uma transformação cultural, você acha que no Brasil, do cara ser um investidor? Você vê esse movimento? Ainda tem muito pouca gente, mas você está vendo essa transição das pessoas? Não, eu não estou vendo essa transição, porquanto eu estou interpretando o seguinte: enquanto a Bolsa divulga que estão entrando investidores, eu tenho absoluta segurança que estão entrando especuladores. Quem está vindo para a Bolsa agora, ele não está vindo convicto de que o mercado de valores é uma opção extraordinária de você investir. Na verdade, ele está fugindo da renda fixa, que paga pouquinho. Tá. O meu temor é o seguinte, que olha, eu não sou futurólogo, mas eu tenho absoluta segurança que as taxas de juros aqui no país são taxas de juros que representam uma fantasia, tá entendendo? No momento em que essas taxas de juros subirem novamente, o cidadão volta para as aplicações de renda fixa. Que, na verdade, sempre classifiquei o seguinte, no Brasil não existe renda fixa, porque os vários estudos que eu acabei fazendo, por exemplo, no primeiro dia do ano, você tem um poder aquisitivo. No fim do ano, o seu poder aquisitivo ele é diluído. Verdade. Então, se você pegar nos Estados Unidos, vou dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, em janeiro, no dia 1º de janeiro, você vai comprar um sabonete, custa $1. No dia 31 de dezembro, custa $1. Aqui é diferente. Aqui você tem uma desvalorização muito superior àquela que as autoridades têm oferecido para você. Então, se você aplica o seu recurso para ganhar 5%, 6%, e a inflação é 10%, você não tem uma renda fixa, você tem uma perda fixa. Tá entendendo? Sensacional. E é um modismo das pessoas que não têm o conhecimento. O que você está falando é muito interessante. Tem a frase do Warren Buffett que ele fala que é uma máquina dos impacientes para passar o dinheiro para os pacientes. Eu queria falar muito de disciplina e paciência, que é o que a maioria das pessoas não tem esse gabarito, que tem esse repertório, que tem essa sacada. Quanto é importante o cara ser disciplinado e ter paciência para ser um investidor? Eu tenho a sensação seguinte, que a paciência ela é fruto de você administrar os seus egos, tá certo? Na razão direta que você consegue administrar seus egos, você começa a ter o quê? Começa você a entrar no campo da disciplina. E na razão direta que você controla os seus egos, então você aí passa a ter uma disciplina. E quem tem disciplina, também ele se acerca da paciência. Porque sem paciência, tá entendendo? Você não consegue edificar um conjunto de regras e de ganhos no mercado de valores. Porque isso não se faz em 5 minutos. Isso é produto do quê? É produto da operacionalização de gestão, tá entendendo? Então, você não tem, assim, a possibilidade de ganhar imediatamente. Você tem que dar tempo ao tempo, você tem que dar condições para que a riqueza seja gerada, seja distribuída, não é isso? Boa. Distribuída para todos, a verdade é essa. Eu queria agora convidar para as pessoas que aqui, nesse papel que vocês fazem, a importância, cara, da linha de raciocínio de investimento. E agora eu te convido, Luiz, para a gente falar das 4 características principais para investir. São 4 pilares. Esse é o método Barsi. O cara tem mais de 50 anos como investidor, passou por várias crises e soube fazer o investimento a longo prazo. E agora a gente vai abrir a carteira do Barsi e você tem a oportunidade de aprender realmente como é que funciona. Não é isso? Podemos seguir? Eu te falo os tópicos e vocês aqui, o Barsi também, se ele quiser complementar, ele vai junto com você. Barsi, vamos ver o que sua filha aprendeu, garoto. Vamos lá? Vamos ver. Vai, primeiro pilar que você falou, né?
perenidade, né? O que seria isso nos negócios? Me conte. A perenidade é fácil de você identificar, tá? É só você fazer uma pergunta simples. Eu viveria sem o produto ou o serviço que essa empresa presta ou produz? Se a resposta for não, a perenidade está comprometida, né? Então, vamos fazer um exercício simples aqui. Você viveria sem luz? Não. Você viveria sem água? Não. Né? Você viveria sem dinheiro, cartão de crédito, né? Serviço financeiro? Chega os boletos, né? A gente tem que pagar. Exatamente. Você vai viajar, quando você chega em casa, tem lá os boletos. Você não usou a água, você não usou a luz, mas você vai ter que pagar o boleto lá da sua conta de água, da sua conta de luz, seu cartão de crédito, do seguro do seu carro. Então, é uma premissa muito simples. Investir naquilo que é essencial para a nossa sociedade. Esse é o primeiro pilar. Boa. Segundo, política de dividendos. A política de dividendo, ela é super importante porque ela vai ser, eu diria que o fator central quando você monta uma carteira, né? Então, quando você vai analisar uma empresa, é muito importante que você entenda qual que é a política de distribuição, ou seja, o que essa empresa tem capacidade de distribuir para os seus sócios. Então, você como acionista vai ter condições de calcular o quanto que você vai receber em dividendos de acordo com o número de ações que você tiver. Então, quanto mais claro isso tiver para você, mais fácil vai ser de você criar suas metas e também de você, enfim, fazer um valuation, tentar calcular quanto que vale essa empresa. Vamos para a terceira. Barsi, tá indo bem aí? Tá indo bem? Ah, claro. Você falar que não? Eu só complementaria na questão da perenidade o seguinte: perene é tudo aquilo que a economia de um país não vive sem ela. Boa. Perfeito. Complementada que a gente coloca aqui. Terceiro, consolidação de mercado. O que significa isso? Consolidação de mercado. Geralmente, as empresas que têm boas condições de distribuir dividendos e mesmo assim não dilapidar o seu patrimônio, elas já estão mais consolidadas de mercado. Então, o que é isso? Elas não precisam fazer volumes de investimento muito altos. Então, acabam, isso na América, isso em geral, claro, né? Então, acaba sobrando lá no final do ano mais caixa para que essa empresa mais consolidada consiga distribuir para os seus acionistas, né? Então, em geral, empresas mais maduras conseguem aí manter um nível de crescimento mais estável e, ao mesmo tempo, distribuir bons dividendos. Sensacional. Agora vamos para o quarto, não? Todos os pilares são importantes, que é analisar os resultados históricos. Exatamente. Muita gente se ilude com dividendo alto, né? Olha exclusivamente o dividend yield, que é a relação dividendo-preço, mas se esquece de olhar se essa prática é algo corrente, se esses resultados são recorrentes historicamente ou se é alguma coisa, enfim, uma receita extra que não vai vir futuramente, né? Então, você analisar os resultados da empresa, ele é basicamente um pilar que você não pode, ele é contínuo, né? Você não pode fazer esse exercício, você tem que sempre acompanhar a empresa que você investe para saber se ela não perdeu todas as outras características que a gente falou aqui anteriormente, né? Então, você acompanhar os resultados faz parte aí do seu dia a dia como investidor. Muito legal. Eu diria o seguinte, eu diria que a empresa que ostenta uma condição de estar numa atividade perene, o importante é ela ter sustentabilidade. Sustentabilidade significa dizer o seguinte, que os negócios prosseguirão sempre. Então, eu costumo dar sempre um exemplo de sustentabilidade, que é exatamente para a pessoa aferir o que é sustentabilidade. Eu vou dar mais uma vez, eu já dei inúmeras vezes, o exemplo de uma empresa chamada Klabin. Sim. É uma empresa que tem terras, certo? Ela tem terras onde ela desenvolve o quê? Ela desenvolve um projeto florestal. Então, o que ela faz? Ela pega um grãozinho, tá certo? Que é uma semente, coloca num pacotinho
de plástico. Aquele pacotinho plástico, ele gera uma mudinha pequena, aquela muda pequena se transforma numa muda maior, aquela muda maior se transforma numa árvore, aí vem um besourão, que é um que corta a árvore, ele não derruba a árvore, ele corta a árvore, desbasta a árvore, essa árvore é desbastada, ela entra num processo químico que se transforma em pasta mecânica. Essa pasta mecânica ela passa numa máquina que tem aproximadamente 200 e poucos metros de comprimento e ela vai sendo afinada até no final ficar o papel. Então, o que é sustentabilidade? A empresa volta a pegar aquele grãozinho, faz uma nova semente, faz uma nova planta, faz uma nova árvore e faz uma nova pasta mecânica. E isso é um processo contínuo, correto? Essa sustentabilidade a gente chama de ciclos, entendeu? Legal. Então, ciclos é que mantém o quê? É que mantém a chama viva da empresa continuar produzindo sempre. Tem um tempo para essa semente crescer e virar uma árvore. É assim que vocês estão falando, que é bem legal. Aqui no Brasil, por exemplo, essa semente ela tem um prazo aproximado entre 5 e 6 anos. No exterior são 30 anos, por causa do clima, por causa de uma série de outros fatores. Legal. Nessa linha aqui, Barsi, agora, pô, estamos abrindo aqui só a cabeça aqui, cara. Que aula que estamos tendo aqui. Chupa Harvard. Deixa eu te falar um negócio. Vamos falar os setores que você gosta, você só me dá um joia, você confirma comigo e depois eu quero saber o que você não gosta. Uma coisa, para ações. Você gosta do setor de energia? Me dá um joinha se vocês gostam. O setor de energia ele tá composto por 3 segmentos: geração, transmissão e distribuição. A nossa cultura maior está na geração e na transmissão. A distribuição já é um processo operacional muito mais complexo. Então, a base é geração e transmissão. Gosta, mandou um joinha. Saneamento. Também, saneamento também é bom, é um segmento bom, desde que bem administrado. Né? Ações do banco. Também, depende. Ações de banco, elas já foram pior do que são hoje. O banco se transformou hoje numa reserva de mercado. Isso. O banco fala para você colocar na poupança, mas é melhor investir nas ações do próprio banco, né? Vamos lá. Telecomunicação, vocês gostam? Também é uma atividade perene, tá entendendo? Que em muitas ocasiões, a exemplo de energia elétrica, é um bem que você paga sem consumir, não é isso? Boa. Então agora eu quero que vocês falem as ações, uma ação pode ser que vocês não gostam, que vocês não entram de forma alguma, que não te interessam. Bom, não é a questão da ação, Na empresa. Na atividade, tá certo? A atividade de aviação, pelo histórico que a gente tem de empresas que, infelizmente, não prosperaram, é claro, não só pela incapacidade gestorial, mas é porque tem influência do governo, tem influência de muitos fatores, né? Você veja agora a pandemia, o que fez com o setor de aviação, né? Paralisou o setor inteiro. Sim, sim. Então, tem uma frase do Richard Branson, dono da Virgin, que ele falou: você quer virar milionário? Compra uma companhia aérea, porque ele era bilionário e ele perdeu tanto dinheiro que de bilionário ele virou milionário. Ô, Barsi e Luiz, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o varejo, as ações, né, desse setor. Sempre todo mundo fica muito interessado. Bom, a gente tem Magazine Luiza, a gente viu agora que performaram muito no online, a Amazon. O que vocês acham desse setor? Opinião, papo reto aí, eu queria que vocês falassem. O setor de varejo, principalmente de eletrodomésticos e de linha branca, ele tem um histórico muito pouco assim favorável, né? Nós tivemos muitas empresas do setor que quebraram, por exemplo, o Gearonso, Mapping, Clipper, Stopper, Ultralar, Mesbla. Você tem um histórico de quebras muito grande.
E eu diria o seguinte, recentemente a máquina de vendas também quebrou, certo? A Via Varejo e a Magazine Luiza, por questões assim de reza profunda, ainda não aconteceu nada. Mas eu acredito que elas talvez possam seguir a mesma trajetória. Porque, na verdade, é o seguinte, todas as empresas que vendem a prazo, elas têm uma diferença muito grande. Vou te dar um exemplo prático. Você compra hoje uma geladeira por R$ 1 e você vai vender essa geladeira em 10 meses por 15, por R$ 1,50, tá certo? Você vai ganhar 50%. Só que, quando chegar no 10º mês, o custo dela é R$ 2. Então, você precisa tirar dinheiro do caixa ainda para poder implementar a compra. Essa tem sido a trajetória das empresas do setor de varejo. Então, muitas foram para o vinagre. Algumas delas, que ainda estão vivas, né? Recentemente receberam recursos extraordinários. A Via Varejo recebeu quase 300 milhões de aporte e o Magazine Luiza 2 bilhões e pouco. É isso. Se fosse um negócio tão bom e tão extraordinário, talvez não precisasse de tanta grana. É isso. Cara, nunca imaginei que você ia dar essa resposta. Isso é surpreendente, Barça. Mas deixa eu te falar, e essa transformação digital? A forma de consumo realmente mudou. A gente está vendo que a gente está indo mais para o online. Né? Agora eu vou puxar você, Luiz. A gente está aqui comprando tudo no celular. Isso daí você não vê uma diferença? Você pode ser combativa com o seu pai agora e dar sua opinião própria. Você acredita no que ele está falando? Eu acho que, sem dúvida, o digital veio para ficar. Com a pandemia, a gente teve uma aceleração disso. Então, pessoas que antes não estavam tão abertas à tecnologia. Então, eu vejo minha mãe hoje, por exemplo, usando o QR Code, né? Até atrás nem sabia o que é isso, não fazia a menor ideia do que era isso, né? Então, com certeza está havendo uma digitalização muito grande. Eu acho que o grande X da questão aqui em relação às varejistas hoje é o preço, né? Então, o investidor tem que estar ciente de que, colocando o dinheiro numa empresa como uma Magazine Luiza, sem dúvida você tem um quê de tecnologia aqui. Mas será que ela está sendo precificada como uma empresa de varejo ou como uma empresa tech? Enfim, né? Afinal, se você coloca o seu dinheiro ali, PL é de 100 vezes, ou seja, para você receber o lucro, você precisa esperar 100 anos, né? Então, muito provavelmente você não estará vivo para ver esse retorno, né? Então, é sempre muito importante a gente se vende muito isso, né? De não, em tecnologia, crescimento, só que o retorno tem que vir, né? Então, você tem que estar ciente de que você vai precisar esperar aí no mínimo 100 anos para receber esse lucro de volta. Você precisa ter uma paciência de Maomé, não é? Está certo. Vamos falar agora exatamente como as pessoas se comportam na parte psicológica. E estamos tendo essa pandemia. E eu vi uma coisa bem interessante que você falou, que o mercado de ação não é de risco, é de oportunidade. Virou tipo um Black Friday para você, é uma oportunidade. Você já passou por várias crises. E eu queria saber como que essas crises você passou e como que você enxerga a oportunidade para investir. A crise, ela é uma geradora de oportunidades, não é isso? Eu vou te dar um exemplo prático e eu espero que isso satisfaça a sua indagação. A pandemia, por exemplo, né? A pandemia veio e arrasou algumas atividades. Por exemplo, arrasou a atividade de aviação, arrasou a atividade de diagnósticos por imagem, tá certo? Arrasou o setor de turismo, arrasou o setor onde as pessoas não podem se comunicar. Mas eu pergunto a você o seguinte, o que a pandemia fez nas árvores da Klabin? Nada. O que a pandemia fez com a Sabesp? Nada. A pandemia ela influenciou a cotação das ações da Klabin e a cotação das ações da Sabesp, mas não a empresa como um todo. Então, a pandemia ela afetou algumas empresas e deixou de afetar outras. Entretanto, psicologicamente, quando há uma pressão vendedora, essa pressão vendedora ela se estende por todas as demais empresas, mesmo aquelas que não vêm sofrendo um agendamento, uma pressão mais forte. Então, é aí que aparece a oportunidade. As empresas que não sofrem
a pressão da crise, elas também têm o seu preço diminuído. E é exatamente nessa circunstância que ela se torna uma boa oportunidade. Essa da Sabesp, até que você colocando aqui, quando perguntaram na crise no passado, né, que você falou, vocês vão parar de beber água? Não, né? As pessoas continuam bebendo água. Então é importante a gente saber e analisar dessa forma mais ampla e não só ir para a emoção momentânea. Bem legal. Ó, eu quero agradecer tudo que vocês estão falando aqui, tá demais. Eu espero que vocês tá à vontade. Vocês gostaram aqui do papo? Estou me sentindo, sabe o quê? Num Zoom familiar. Sério, vai ter agora. Pô, me lembrei, juro por Deus, vai ter o Yom Kippur, que é uma festa judaica. Eu vou convidar vocês para fazer um Zoom com a minha família. Só que o Zoom na família, meu pai demora para abrir a câmera. Não sei se você também faz isso. A gente tá muito gostoso o papo. Eu tô adorando. Deixa eu falar para os dois aqui uma coisa muito importante. Primeiro, eu quero agradecer que, tá sendo gigante aqui esse conteúdo. Lu, abre para mim, de uma forma bem rápida, a sua carteira, porque a gente já viu o método dela, mas eu quero ver como é que você diversifica. Até para a gente chegar na última pergunta aqui, para as pessoas entenderem, deve ser parecida com a do Barça. Mas me conta aí, como é que é a sua carteira? O que você tem? Você gosta de fundo imobiliário? Eu queria que você colocasse como é que você diversifica a sua carteira hoje. Olha, a minha carteira, ela é praticamente nada diversificada em questão de portfólio. Eu estou hoje basicamente 100% em ações, né? Eu mantenho reserva de emergência na perda fixa. De resto, praticamente 25% em bancos, outros 25%, entre 25% e 30% em energia, né? E aqui tem uma grande parcela também de transmissoras, né? As transmissoras, elas são a empresa típica de carteira previdenciária, porque você tem concessões de longuíssimo prazo, então você consegue calcular facilmente os fluxos de caixa e quanto que essa empresa vai pagar de dividendo. Consequentemente, ela acaba sendo aí uma grande vaca leiteira do mercado, né? Então é uma escolha um pouco óbvia para o investidor de longo prazo. E tenho também bastante celulose, né? Como ele falou também de Klabin, tenho também bastante Klabin. Então, basicamente, são os 3 grandes setores aí da minha carteira: celulose, bancos e energia. Boa. E, Barsi, você tá nessa também? Vou ter que abrir a tua carteira com todo respeito aqui. Você não vai dar... Eu também. Vamos lá. É isso? Banco, energia e celulose? Eu tenho também energia, não é? Representado por algumas empresas do setor, né? TRPR, Geradora Tietê, CEMIG, Companhia Paulista de Energia Elétrica, tá entendendo? Taesa, é o setor. Então, a gente está em quase todas as empresas do setor, e que são empresas que, na realidade, há um detalhe aí. A maioria dessas empresas, os controladores não são nacionais, certo? Então, o que acontece? O controlador, ele tem o resultado e transfere esse resultado para o seu caixa lá fora. Está entendendo? Muito bom. Deixa eu falar. É uma fofura o seu pai. Dá um beijinho nele para mim, dá um abraço nele, ele é muito fofo. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero realmente agradecer vocês. Eu queria que vocês passassem uma mensagem. A gente já viu aqui sua linha de raciocínio, mas tem uma molecada que assiste a gente, tem investidores assim mais gabaritados como o Barça, ou quase como o Barça, que é difícil chegar nesse patamar. Mas para o investidor brasileiro, eu queria que a gente finalizasse aqui com uma mensagem do nosso mestre Luiz Barsi. É com você. Qual que é o recado para a galera aqui? Bom, o que eu apreciaria que todos interpretassem e entendessem é o seguinte: é que eu nunca fui tão feliz na minha existência como quando eu elegi o termo ações garantem o futuro. Na época em que eu elegi esse termo, eu não imaginava que eu fosse ser tão feliz. E realmente as ações elas são provedoras de um futuro muito bom, muito importante, porque você passa a ter o quê? Você passa a ter um conforto financeiro que te propicia o quê? Que propicia uma existência digna, tá certo? E prazerosa, não é isso? Que é o que todos nós almejamos ao final, né? É viver bem, é ter um bom portfólio financeiro, e é isso aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte aos senhores: realmente, ações garantem o futuro.
Muito legal. Ações garantem o futuro. Essa é a linha de raciocínio do Barsi. Quero agradecer o nosso Luiz Barsi, a Luíse. E você pode acompanhar eles no YouTube também, porque lá tem esse conteúdo compartilhado. Gente, muito obrigado. Foi demais aqui esse papo. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Zunkerman.